Vamos ler a Bíblia, Marcos 16, versículo 15 ao 18. No ano passado eu estava pregando nos Estados Unidos e contei o testemunho desse livro. A irmã chegou em mim e disse: eu gostaria de saber, no final do culto, quem colocou o senhor no banco? Falei: como é que é, irmã? O senhor não foi no banco, para o banco ainda depois de tudo isso? Falei: irmão, eu te contei uma história de 2007, não interessa. Falei: a senhora quer me pôr no banco agora? Isso é por que o senhor contou? Eu falei assim: por que eu contei? Porque não existe homem super-homem, não existe pastor super-homem. Todos nós somos passíveis e das mesmas tentações. Hoje eu conto isso para ajudar pessoas a vencerem. Agora eu percebo que a irmã tem algum problema, porque normalmente quem quer muito ser santo demais, está escondendo alguma coisa. Você já parou para pensar isso? Por detrás, vou te dizer uma coisa, sempre por detrás de uma transvestida santidade, tem uma transvestida promiscuidade. Santidade é uma obra que Deus faz em você. Se manter santo é uma obra sua. Agora, toda santidade que vem de fora para dentro é religiosidade. Toda santidade que vem de dentro para fora é do Espírito Santo. Amém? Bom, veja bem o que eu quero ensinar para você aqui há alguns minutos, para depois termos um tempo de oração. Marcos 16, verso 15 ao 18. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Verso 17: e estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em novas línguas falarão, pegarão em serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Meus irmãos, há inúmeros meios pelos quais uma cura pode ser obtida. Eu estava ali agora tomando um café, e um irmão, não sei se ele é líder dos adolescentes, veio me comunicar sobre aquele rapazinho que não enxergava ontem. Obviamente nós cremos que começou um processo de cura na vida dele. É bastante evidente que ele não está 100% curado, mas é bastante evidente que Deus começou a agir na vida dele. E aí surgem muitas perguntas quando você vê vários processos de cura. São 20 e poucos anos trabalhando na área de cura divina, e nesse processo surgem tantas perguntas. No início era difícil para mim, porque eu não conseguia responder perguntas. Por exemplo, você vê uma pessoa que diz que tem fé e não é curada. Você vê uma pessoa que não tem fé e é curada. Num ambiente com 10, 15, 20 mil pessoas, alguns são curados, outros não são curados. Veja, são perguntas capciosas. Por que Jesus, Deus já não cura todo mundo instantaneamente, que Deus faz coisa perfeita? Por que uns são curados instantaneamente, outros são curados gradativamente? Por que tem gente que é curado só quando ele vai lá na medicina? São tantas experiências que nós aprendemos no reino de cura, e a maioria dessas, elas vão vindo com os acontecimentos. E você fala: ah, então é assim que Deus age. Então eu gostaria de propor aos irmãos algumas respostas. Eu não tenho todas. Eu comecei muito cedo no ministério. Esses dias eu estava dizendo para um jovem pregador famoso, falei: meu filho do céu, você queimou na largada.
O que tem de pregador novo queimando na largada aí, irmão, é difícil. Na minha época, eu disse, querido, você sabe qual é a diferença da sua época para a minha? Que na minha época não tinha Face, não tinha YouTube, então você falava um monte de besteira e ninguém jogava na internet. Então eu podia errar. Errava aqui numa igreja, mas depois eu consertava em outra. Hoje, meu filho, se você erra, já vai para a internet e acabou. Eu falei para ele, tem uns aí que pode passar 30 anos e se tornar o melhor teólogo do Brasil, vai ser herege para sempre, porque queimou na largada. Mas eu já falei, irmãos, todo mundo tem a fase da bobice. Sabe aquela fase que você acha que você é bom, que você acha que você sabe, que você acha que você tem que provar que você sabe? Essa fase é besta. Quando os anos vão passando, você percebe que o simples que é o bom. Você percebe que o profundo é o entendível. Quanto mais simples, mais profundo é. Hoje é difícil fazer coisas simples, não é verdade? Bom, há inúmeros meios pelos quais uma cura pode ser recebida. E porque existe vários meios pelos quais a cura pode ser obtida, a fé de cada um é diferente uma da outra. Por que existem muitos meios pelos quais a cura pode ser obtida? Primeiro, é do interesse, em primeiro lugar, de Deus que todo mundo seja curado. A cura glorifica o nome do Senhor. Quando uma pessoa é curada em nome de Jesus, todo mundo arremete-se para a cruz e diz, Jesus é vivo, Jesus é poderoso, o evangelho funciona. Então é do interesse de Deus a cura divina. É do interesse do Pai que as pessoas sejam curadas em nome de Jesus, que aí o Cordeiro recebe a recompensa do seu sacrifício. Segundo lugar, existem muitos meios pelos quais se recebe a cura, porque nem todo mundo tem uma fé no mesmo nível. Cada pessoa tem uma linguagem de fé diferente da outra, senhores. Então, existem muitos meios. O primeiro deles, use o nome de Jesus contra o diabo e a doença. Quando eu digo isso, tem gente que se assusta. Coloca em mim uma tag escrito determinista. Por exemplo, eu costumo dizer, exija em nome de Jesus que a doença saia. Quando eu exijo em nome de Jesus que a doença saia, eu não estou exigindo que Deus cure alguém. Eu estou exigindo que o espírito de enfermidade saia de alguém. E por quê? Porque não foi Deus e não é Deus e nunca será Deus que colocou doença em uma pessoa. A Bíblia Sagrada diz que a doença é uma obra maligna. Aí você vai ter um monte de perguntas, pastor, se a doença é uma obra maligna, por que crente fica doente? Você precisa entender que a doença vem de muitas maneiras e tem muitos meios pelos quais uma pessoa é curada. Primeiro, Jesus, ao ser questionado nessa questão de doença, perguntar, mestre, quem pecou para que essa criança estivesse assim? Jesus falou assim, ele não pecou, o pai dele não pecou, ninguém pecou. Ele está assim para que o nome do Senhor seja glorificado. Agora veja, nós temos aí 3 fundamentos em uma só palavra. Há doenças que vêm porque alguém peca. Há doenças que vêm de origens familiares. No entanto, eu creio que quando chega na cruz acaba qualquer maldição. E há doenças que vêm para a glória de Deus, mas não glória de Deus na doença, glória de Deus no milagre. Jesus não disse que aquela doença estava no rapaz para a glória do Senhor, glorificar o Senhor com a doença, mas é porque o Senhor seria glorificado com a cura.
Então há pessoas, eu costumo dizer assim, nem todo mundo que está doente está em pecado, mas todo mundo em pecado vai atrair alguma doença. Quem está em pecado, inevitavelmente, veja, ele é uma casa sem telhado, pode ser que não chova, mas se chover, ele molha, se chover tempestade, ele morre. Uma pessoa em pecado, pode ser que ela nunca pegue uma doença, mas ela é um para-raio. Se ela montar uma fábrica de chapéu, nasce todo mundo sem cabeça. Uma pessoa em pecado, ela está sem cobertura, está sem proteção. Ela tem uma avenida para tudo dar errado na vida dela. Inclusive, enfermidade. Quem entende o que eu estou falando? A Bíblia Sagrada diz que Jesus, olha o texto, Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você parou para pensar? A Bíblia chama a doença de opressão do diabo, não é uma possessão. A doença é um meio, uma obra maligna para oprimir você. Esse mundo jaz no maligno. Tudo nesse mundo oprime a gente. A doença é uma. Todas as vezes, em outro texto, Jesus foi orar para a mulher encurvada. 18 anos, você já parou para pensar que a maioria dos problemas que Jesus curou eram problemas antigos? 18 anos, 15 anos, 13 anos, 14 anos, 30 anos. Jesus era especialista em mudar situações antigas. Aí, Jesus cura essa mulher encurvada no dia de sábado, o que era um sacrilégio. Os fariseus ficaram possuídos. Como é que o senhor pode fazer esse milagre no dia de sábado? Olha a palavra de Jesus. E não convinha soltar da prisão essa filha de Deus, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Ela era filha de quem? Filha de quem? Quem é que aprisionou ela? O irmão perguntou, mas pastor, o crente fica endemoniado? Bom, eu tenho duas respostas para você. Primeiro, a teológica, que é a lógica, e a prática. Teologicamente falando, não. Na prática, eu expulso demônio de um monte de crente. Na teologia, eu não tenho base bíblica para dizer que crente tem problema espiritual. Mas na prática, tem um monte de crente endemoniado aí, gente. Mas expulso é assim, Ou seja, se eu for ensinar e for lecionar uma prova, eu vou dizer, não coloca aí não. Se você colocar, eu dou nota baixa. Você está pondo aí que crente fica endemoniado e não tem como você provar isso na teologia. Mas se eu der um treinamento de batalha espiritual, eu vou ensinar como expulsa demônio de crente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não temos uma base bíblica para dizer que um cara que aceitou Jesus aí para a cruz fica em demônio. Mas eu tenho experiências. Bom, deixa eu te contar uma. Há muitos anos atrás, minha esposa, a gente recém-casado, vinha pregar em Forquilinhas, tem Forquilinhas aqui perto? Perto de Palhoça? Em Forquilinhas. Primeiro dia, uma bênção. No final do primeiro dia, o irmão chegou até mim e disse, pastor, amanhã, o senhor vai fazer o que na hora do almoço? Eu falei, almoçar. Ele disse assim, na hora do almoço, eu posso te pegar para o senhor ir no hospital orar para minha esposa? Eu falei, claro, você já me pega, paga o almoço e eu vou lá e oro. Bom, a gente tem muita experiência na estrada, né? O irmão quer uma visita na hora do almoço, o mínimo que ele tem que fazer é pagar o almoço. Você acha que eu sou magrinho assim, por quê? Fechou, pastor, eu pago o almoço. Falei, pronto, já ganhei o outro dia. Segundo dia, fui lá, pegou a gente o meio-dia, almoçamos. Quando estávamos indo para orar pela esposa dele, ele parou numa mansão, aqui em Campinas. A igreja era em Forquilinhas.
uma mansão. Falou, tu está vendo isso aqui? É minha casa, pastor. Entramos, a casa novinha, gente, não tinha até cheiro de novo. Falei, mas ninguém mora aqui. Falou, pastor, eu construí essa casa há 5 anos. E nunca ninguém morou aqui. Falei, por quê? Falei, o cara é presbítero na igreja, gente. A esposa trabalhava na igreja. Ele disse assim, quando eu construí a casa, eu vendi os olhos da minha esposa e viemos até aqui para eu dar a casa a ela de presente. Quando ela entrou dentro da casa com os olhos vendados, a hora que eu tirei a venda, ela fez assim, e desmaiou. Quando ela desmaiou, ela começou a ter ataque epilético e nunca mais voltou ao normal. Então você não quer me levar, não é no hospital. Você quer me levar num hospício. Pastor, eu não queria dizer, com medo se eu não ir. Falei, vamos lá orar para sua esposa. Então só avisar o senhor, ela usa camisa de força, o lugar lá é pesado, não sei o que, vamos embora lá orar por ela. Quando eu cheguei, irmão, você sabe qual é o clima de um lugar desse? É terrível, é pesado. Um monte de gente com camisa de força. Daqui um pouco vem aquela mulher lá longe. A hora que ela foi se aproximando de mim, ela começou a gritar. E num local desse, quando um grita, irmão, todos os outros, é assim, o primeiro não pode gritar. Se um gritar, os outros começam a gritar também. Aí vira uma coisa de doido, não é? Desculpa, o trocadilho não foi de propósito, gente. Foi espontâneo. Sim, de fato, de coração eu falo para você que não foi de propósito o trocadilho, tá bem? Aconteceu. E aí, vieram os monitores, senhor, o que aconteceu? O senhor precisa sair. Eu falei, o que eu fiz? Nada. Não sei, mas a sua presença incomodou os pacientes. E eles gritando, eu disse, posso fazer uma coisa? Ele disse, não, e foi me empurrando. Aonde eu estava, eu levantei a mão e gritei, o Senhor te repreenda, Satanás. A mulher, puf, caiu. Na hora que eu gritei, ela caiu, todos os outros fizeram silêncio, deu ali uns 3 minutos, aí o monitor já esqueceu de mim, que foi socorrer. A hora que ela voltou ao normal, ela disse, cadê minha casa? A cabeça dela voltou há 5 anos atrás. Aquela mulher estava há 5 anos incorporada e eles dopando ela. Ou seja, a mulher era crente ou não era? O homem era crente ou não era? Quem pode aferir ou fazer um julgamento interior de gente assim? Por que crente fica doente? Por que crente tem problema? Tem problema, gente. Crente fica doente, crente tem problema e etc. Nós temos que lidar com isso. Não dá para fazer teologia em cima, tem que lidar com a doença do crente, tem que lidar com o demônio do crente, tem que lidar com tudo. Infelizmente. Não dá para a gente ficar ali ponderando, filosofando em cima de uma coisa que está todo mundo vendo. E para isso a Bíblia diz que o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Agora escute o que a Bíblia diz. A Bíblia Sagrada diz que as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Agora escute. Primeiro, por que as armas não são carnais? Porque a guerra não é carnal. Se a guerra não é carnal, é uma guerra que se vence com arma que não é carnal. E eu estive analisando a Bíblia. Se você pegar o meu livro Anjos e Demônios, você vai pegar um capítulo sobre as armas espirituais. Deus providenciou armas para a guerra espiritual. Basicamente 2 armas. Uma
é uma arma de ataque, outra é uma arma de defesa. Todo bom guerreiro tem arma de ataque e arma de defesa. Diga amém. Então deixe-me te explicar. Quando eu estava escrevendo o livro Anjos e Demônios, eu estava na metade do livro, e eu já disse para mim, só se Deus mandar, esse é o meu último livro de batalha espiritual, não quero escrever mais. Só Deus sabe o nível de guerra que eu enfrentei. Então, tem tudo ali, só você vai falar, escreva outra coisa. Por enquanto não quero, não vou escrever outra coisa. Mas houve uma noite, chegou um tempo que a minha esposa falou, amor, por favor, não escreva aqui em casa. Porque é ali que eu fazia minhas pesquisas, ali que eu fazia minhas pesquisas na internet, ali que eu fazia minhas pesquisas no YouTube, foi 1000 e tantos arquivos. Então imagina o peso, o clima de casa. Tem gente que não acredita nisso, né? Finge que você não está ouvindo, joga fora. Não é com você. Aí, numa noite, eu abri os olhos. Você sabe, quem já teve aquela experiência de subconsciente? Você vê o guarda-roupa, vê a pessoa do lado, vê tudo. Você tenta balançar o corpo, não consegue. Você está acordado, mas não está dormindo. Paulo fala dessa experiência em 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 1. Quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele diz, não sei se no corpo ou fora do corpo. Paulo está dizendo, não sei se eu estava acordado ou dormindo. Veja, 5 minutos depois de você dormir, ou 5 minutos antes de você acordar, você está numa fase de subconsciente. Consciente, subconsciente e inconsciente. Os subconscientes são as trincheiras. É a zona franca da batalha, gente. Ali o pau quebra. É quando você está no que nós chamamos de cochilo. Quase todas as experiências espirituais que temos são no subconsciente. Sejam elas de anjos ou sejam elas de demônios. No meu caso, foi assim. João também teve essa experiência de arrebatamento. Paulo teve essa experiência. Paulo não sabe explicar se estava acordado ou dormindo. Sabe, essa é aquela experiência que você pensa que você está acordado ou não sabe se está dormindo. Parece que alguém quer te matar e você tenta gritar e não consegue. Quem já teve essa experiência? Bom, basicamente era um demônio. E aquele tipo de experiência que você ouve chamar seu nome. E quando você tem a sensação que alguém está te olhando, é porque está. Aí, eu acordei, quando eu abri os olhos, em pé, na porta do meu quarto, um ser enorme, com asas enormes, sem luz. Parado. O irmão perguntou, pastor, como é que é um demônio? Ô irmão, é igual um anjo, só que sem luz. Ele é um anjo caído, só que sem luz. Aquele bicho, na mesma hora que eu olhei para ele, ele veio, parou diante de mim. E na hora que ele parou diante de mim, numa fração de segundo, na mesma hora veio do céu, um anjo parou entre mim e ele. Não tem crente aqui não, né? Você vê que hoje a gente fala uma coisa tão óbvia, a gente fala, será que isso acontece mesmo? Bom, nós servimos um Jesus que foi concebido sem sexo, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou sem pecado. E o cara tem dificuldade de acreditar num negócio desse. Nós lemos no Velho Testamento que o mar se abriu, nós lemos no Velho Testamento que um cajado transforma em serpente, como é as outras duas serpentes, e tem gente que tem dificuldade de acreditar em coisas assim. É duro hoje em dia, irmão. Nossa cruzada lá em Ponta Grossa, teve um dia que eu fiz só cura. No dia que teve só cura, o povo vai lá no comentário ao vivo. Filhote de Valdomiro. Aí no outro dia eu fiz libertação. O povo foi lá no comentário. Filhote de Macedo. Tá difícil. Você acha que expulsar demônio é a coisa errada da Universal? Por incrível que pareça, essa é a coisa certa.
Você acha que curar enfermo é a coisa errada do Valdomiro? Na realidade, essa é a coisa certa. Ou você dá banho no menino e joga o menino e a água fora da bacia. A gente dá banho no menino e joga a água fora. É ou não é, gente? A esse anjo que parou entre mim e essa potestade do inferno, ele olhou para mim e segurava aquela potestade e disse assim: você tem 2 armas para você guerrear. E eu estava assustado. Eu falei: quais são? Ele disse: uma é de defesa e outra de ataque. A Bíblia diz que nós somos um exército de batalha. Irmão, no reino espiritual é o seguinte: ou você guerreia e vence, ou você guerreia e perde. Quem guerra, você já está. Só que se você não sabe guerrear, provavelmente você está perdendo. Você já viu como é que funciona um exército? Um exército em formação. Ele tem um escudo e tem a espada ou a lança. Quando ele se defende, ele põe um passo para trás. Quando ele ataca, é um passo para frente. Um passo para trás, ele se defende. Um passo para frente, ele ataca. Você sabe que a Bíblia Sagrada nos deu 2 armas para vencermos qualquer batalha. 2 armas para vencermos qualquer batalha. Como um crente se defende de ataques? A Bíblia diz: eles, pois, o venceram pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Primeira arma de defesa. A Bíblia diz que o sangue de Jesus é uma arma de defesa. Quando o anjo da morte desceu no Egito, o Senhor diz: põe o sangue. A casa que tiver o sangue, ela não será tocada pelo príncipe da morte. O sangue de Jesus é uma arma de defesa contra qualquer potestade. Você está em batalha, clame o sangue todos os dias. Sabe aquela noite que você acorda do nada e você já sente o clima pesado dentro de casa? Você está sendo visitado. E você levanta, fica aquela noite inquieta. Sabe, você sabe. Você vai lá, bebe uma água, mas a coisa, você vai no banheiro, é um clima estranho, está uma noite inquieta. É porque é uma noite de batalha. Sabe o que eu faço noites assim? Eu levanto, eu e minha esposa, vamos lá, pegamos o óleo e ungimos a todos em casa e dissemos: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Em alguns minutos volta o sono de novo e acaba a inquietude. Pode parecer coisa infantil. Não durma sem ir nos seus filhos, ungir os seus filhos e dizer: o sangue de Jesus está sobre você. O sangue de Jesus está sobre você. O sangue de Jesus está sobre você. E vai dormir. Não deixe de sair de viagem antes de clamar o sangue, irmão. O sangue de Jesus nos esconde de Satanás. Nesse dia que esse demônio estava lá, aquele demônio perguntava: cadê sua mulher? Cadê seu filho? Eu dizia: estão ali, mas eu não vejo. Sabe por que ele não vê? Porque sobre nós está o sangue do Senhor. Deus nos esconde no sangue de Cristo. Você precisa ser protegido com o sangue de Jesus na sua vida. Irmão, o sangue de Jesus é uma arma que você tem que anunciar, você tem que clamar, você tem que se envolver, você tem que usar. Segunda arma, arma de ataque. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome pegarão em serpentes. Em meu nome beberão coisas mortíferas e não lhes fará dano algum. Tudo que fores fazer por obras ou por palavras,
faça-o no nome de Jesus. Então preste atenção, com sangue você se defende, com o nome você ataca. Com sangue você se defende, com o nome você ataca. Você avança com o nome, você se protege com sangue. Você avança com o nome, você se protege com sangue. Use o sangue de Jesus, use o nome de Jesus, use o sangue de Jesus, use o nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Escute isso. Satanás sabe. No meu livro Curando Enfermos em Nome de Jesus, tem uma frase na contracapa: existe tanto poder no nome de Jesus quanto o que havia no corpo dele quando ele esteve aqui na terra. Deus ungiu o corpo de Jesus com o Espírito Santo. Deus ungiu o nome de Jesus com o Espírito Santo. Toda pessoa de posse do nome de Jesus tem poder. Então eu vou te dizer, Jesus nos deu o maior presente de todos. Escute, um anjo caído é mais poderoso que todos os exércitos do mundo. Mas um crente de posse da oração, do nome do sangue, é mais poderoso que todos os exércitos do inferno, que todos os anjos caídos do inferno. Com o sangue você se defende, com o nome você ataca. Essas são as duas armas espirituais que possuímos na batalha espiritual. Se a guerra é espiritual, as armas são espirituais. Eu quero concluir aqui respondendo duas perguntas. Eu não sei se o pessoal do louvor aqui canta aquela música do Fernandinho, do sangue. Não é aquela da ceia, não. Teu sangue cura toda dor. Agora, não sei o que, agora, não sei o que, agora. Quem sabe? É essa que eu estou falando. Vocês sabem ou não sabem? É aquela que fala agora a cada 30 segundos. Agora! Sabe ou não sabe? Seu sangue cura toda dor. Agora! Não sei o que, não sei o que. Agora! Irmãos, eu fico muito empolgado quando eu falo disso. Eu sou uma pessoa que tem visão aberta. Você sabe, todos nós temos 4 olhos e 4 ouvidos. 2 olhos espirituais, 2 olhos naturais, 2 ouvidos espirituais, 2 ouvidos naturais. Você lembra de Balaão, o profeta burro que falou com o burro profeta? A Bíblia diz que Deus abriu a visão de Balaão para que ele visse o anjo que ia cortar o pescoço dele. É impressionante quando Deus lhe dá percepção da sua batalha, da sua guerra, dos seus problemas e das suas dores. Vai dar para cantar agora? É só isso que eu sei da música. Mas escute bem. Escute bem isso. Tem 2 maneiras de entendermos a cura e recebermos a cura sobre um prisma que muitas pessoas não perceberam. Primeira, receber cura por imposição de mãos. Como lemos, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, quem crê foi batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que creem em meu nome. Opa, o nome é arma de? O nome é arma de? Você está indo para um trabalho? Use o nome. Você precisa se proteger de algo, você sente algo? Use o sangue. Sangue é escudo, nome é espada. Com o sangue você se defende,
Com o nome você ataca. Satanás, eu vou contra ti em nome do Senhor. Satanás veio, o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Você sente algo poderoso no seu corpo aí agora? Você está de posse do sangue, do nome. Ô irmão, a gente não pode ser frouxo não. Nós somos soldados. Você está aí, ó, de posse do nome de Jesus e do sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Então escute. Esse texto: impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, é uma ordem bíblica. Mas quantos a Bíblia prometeu ser curado? Todos os que creem. Em segundo lugar, preste atenção nisso: receba a cura pelos dons de cura. Preste atenção. 1 Coríntios 12, 9 diz que um dos dons espirituais que Deus colocou na igreja é o dom de curar, que é diferente dos métodos de curar. É diferente ungir com óleo, é diferente impor as mãos. Eu raramente unjo as pessoas. É um método de cura. Preste atenção. Existe uma diferença de você ser usado para algo e você ter o dom para algo. Quando nós inauguramos nossa comunidade em Curitiba, Luciano foi pregar na inauguração. Ele estava com o filho dele, Israel, e ele, todo empolgado na inauguração, pregou uma mensagem evangelística e fez o apelo. Ninguém se converteu. E o Luciano falou assim: ninguém quer aceitar Jesus aqui? E ninguém aceitou Jesus. E ele ficou ali. Na internet tem alguém? Ninguém. Aí o filho dele levantou a mão e falou: pai, posso falar um negócio? O filho dele pegou o microfone, falou 5 minutos, fez o apelo. 10 no culto e mais 12 na internet. Falei: já sei quem é um evangelista da casa. Bom, obviamente Deus usa pessoas, mas quando você tem um dom, isso flui como um rio. Então veja, método de cura é uma coisa, dom de cura é outra coisa. A Bíblia manda todos ungirem os doentes, justamente para termos os métodos da cura dos doentes. Mas há pessoas que Ele dá dons de curar. Então escute isso que eu vou te dizer. Existe a diferença entre as curas que Deus inicia sobrenaturalmente por conta dele e a cura que o homem inicia por sua própria fé. Bom, você já parou para pensar que é um culto de cura, uma cruzada grande de cura, em que você talvez já esteve no meio, alguns são curados na hora, outros não são curados na hora, e você fica se perguntando: por que só 2 paralíticos se tinha 10? Por que só um cego se tinha 5? Essa resposta, ela é muito poderosa. Então preste atenção. Dr. John Lake é um dos maiores homens que Deus usou na hora de cura. Ele responde essa pergunta de uma maneira muito simples. Dr. John Lake, também F.F. Bosworth, dizia que muitas vezes a cura instantânea não é uma bênção. Quando eu li isso, eu falei: opa, pera, como assim uma bênção? E aí vem a explicação. Boa parte das pessoas que são curadas instantaneamente vão embora e se esquecem de Deus. Mas Dr. John Lake aprendeu ao longo dos anos do seu ministério, com muita experiência, que todas as pessoas que vão sendo curadas, elas percebem que à medida que a fé dela cresce, que ela avança em Deus, ela recebe a cura e ela vai tendo experiências de fé. Ele percebeu que a cura que transforma é a gradativa.
A cura instantânea ela é uma bênção. Ela glorifica o nome do Senhor, ela credibiliza o ministério de quem ministra, mas para o reino, o importante é avançar em fé, é avançar com Deus. Por isso que um dos princípios que eu gosto sempre de dizer: Deus cura de várias maneiras: instantânea, gradativa e na medicina. Deus usa médicos. Eu já orei por gente que fazia exame médico, não achava nada. Eu orei, no outro dia recebeu o telefone: vem aqui, chegou o resultado, já temos a cura para você. Não tem nada, foi Deus que iluminou lá, gente. Você vê, irmão, que Deus vai te curar, nós temos uma convicção. Mas como Ele vai nos curar não é da nossa conta, é da dele. Ele pode te curar agora, instantaneamente. Ele pode te curar gradativamente à medida que você vai crescendo em fé. E Ele pode usar a medicina para te curar. Por isso que quando você vem na igreja, você vem com fé. Você fala: Senhor, não sei como esse milagre vai vir, mas vai vir no nome de Jesus, no sangue de Jesus. Eu estou aqui para receber esse milagre. Não importa como o milagre vai vir, mas ele vem. Por que Deus faz isso? Porque a nossa linguagem de fé é diferente de outra e outra e outra linguagem de fé. Tem gente que tem fé para ser curado na hora. Eu já quebrei, hoje não dá, porque hoje essa linguagem da internet, eu te disse, hoje da cadeira, eu já quebrei cadeira de roda em cima do púlpito. Estava no Distrito Federal, o camarada chegou numa cadeira de roda, a cadeira tinha ganho de Natal, motorizada. Tinha até o cabelinho no pneu. Eu orei por ele, ele levantou e andou, peguei a cadeira, pedi um pedaço de pau e dibuei no cacete. A cadeira inteirinha, era até a gasolina. Hoje você faz um negócio desse, você vai para a cadeia. Já quebrei aparelho coclear. Sabe o que é aparelho coclear? É aquele que você cola na cabeça. Aquilo é mais de 100 mil dólares, gente. Já orei, joguei no chão e pisei. Pronto, você não vai precisar mais mesmo. Mas talvez tenha outros que não tem fé que precisa. Estou te falando. A gente fica velho, a gente aprende duas coisas: a ter dor e inteligência. Mas você precisa ter uma convicção aqui hoje: quando eu for orar, não sei como a cura vai vir, mas o milagre vai acontecer hoje. Outra coisa, tem gente que o milagre no casamento dele é tão grande quanto um cego enxergar. Você está sentindo um ambiente de poder aqui? Sabe o que é isso? Você está de posse do sangue de Jesus.